Olá, gente. Estou aqui com uma produção inspirada ou compelida a fazer no GeoGebra a partir do pedido de uma companheira que apresentou esta imagem aqui. E nesta imagem ela apresenta o seguinte problema. Ela queria fazer no GeoGebra a representação dessa parte B aqui, ó. Legal? Essa parte B vem da ideia de expressar na forma de uma integral iterada tripla, a integral I igual a tripla integral T de dv, onde a região é delimitada por esta expressão e por esta expressão, né? Então eu tenho aqui uma esfera, raio 2, e aqui eu vou ter um paraboloide, certo? Vamos limpar tudo isso aqui, vamos por hora fechar aqui um pouquinho, vamos lá no GeoGebra. Eu já produzi, vou colocar esse objeto aqui, eu já fiz a produção do arquivo todo, para tentar fazer o vídeo não ficar tão cansativo, e eu vou tentar ir mostrando os passos para que a pessoa possa reproduzir, caso se interesse. Tá legal? Então, vamos começar aqui. Eu entrei com a expressão, né? Eu entrei só com esse lado aqui, tá, gente? Deixa eu limpar aqui, clicar mais ou menos aqui, ó. Eu entrei só com isso, x² mais y² mais z² igual a 4. Depois, eu clico aqui e ele já denomina e cria o objeto aqui na janela da álgebra. Deixa eu começar explicando. É importante para mim começar pelo cálculo simbólico, porque há uma diferença entre as coisas que o GeoGebra faz e aquilo que a gente está acostumado a produzir ali, com a matemática da escola, né? No estudo de cálculo diferencial e integral. Há diferença. Então eu vou começar aqui na janela do cálculo simbólico para ajudar a construir as representações, tá? Nesse caso aqui eu fiz a mesma coisa, deixa eu tirar, eu entro com a mesma expressão que eu tenho lá, x² mais y² igual a 3z, depois que eu dei enter eu clico aqui na bolinha e ele faz essa denominação, cria um objeto chamado B e já associando com esses dois pontos igual, de modo que vem aqui para a janela da álgebra. Tá legal? Vamos limpar. Vamos dar uma olhada aqui, vamos fechar isso aqui, ó. Então eu estou colocando aqui em azul a representação da esfera e aqui o paraboloide. Então se a gente olhar bem, a gente pode colocar os dois objetos juntos. Vou fechar aqui e ver que então a figura A não é difícil de fazer, né? Ela fica em 3 dimensões, intuitivamente a gente percebe aqui qual vai ser a intersecção, né? Até aí tá tudo legal. Ok? A gente vê uma relação entre essa figura, vou diminuir ela um pouco então para a gente poder comparar com o que vê aqui. Ok? Dava para apresentar a maior parte desses objetos, mas aqui então, entrando com essas expressões, ele apresenta uma esfera e um paraboloide. Bom, eu posso fazer aparecer todos, vou maximizar a tela e então voltar e perceber qual é a dificuldade. A dificuldade é que para construir através da expressão, essas representações gráficas a partir de funções, eu tinha que aproximar e também para isso aproximar o que, né? Desculpa. Aproximar a relação do objeto que o GeoGebra me dá, né, através de sua representação algébrica e a representação gráfica. E o que eu espero? Bom, um caminho para construir algo que se aproxima bastante de B seria então pensar já em produzir funções, porque eu quero também calcular o volume. Aquele lá no exemplo ele não pede,
mas eu acho que é possível e interessante mostrar aqui essa representação do cálculo algébrico do volume, né? Algébrico numérico do volume, tá bom? Bem, o que eu proponho fazer? Vamos escrever então essa expressão aqui, vamos de novo abrir aqui em I, então vamos escrever essa expressão aqui em função de Z, né? Isolar o Z e fazer o mesmo para essa daqui. Tá? A estratégia que eu proponho é que você utilize aqui do cálculo simbólico. Quando eu uso o comando resolver A na variável Z, ele me isola, né? E aí ele dá algo como que a gente faz, que é o isolar. Então eu teria a raiz quadrada positiva de menos x quadrado menos y quadrado mais 4 e a raiz negativa da mesma coisa. Aí eu posso descer um pouquinho aqui e ver que eu passo para a expressão B a mesma coisa. Pego lá essa equação, peço para ele resolver em Z e ele isola. Então eu teria aqui as duas funções que me interessariam. Vamos então caminhar na direção de encontrar sua intersecção. Se eu fizer A menos B, a gente vai perceber aqui que os termos comuns x quadrado e y quadrado vão se anular, e eu teria então um resultado, uma equação escrita em função de z. É isso. A menos b, ele me dá z quadrado igual a menos 3x mais 4. Legal. Agora eu peço para resolver essa equação em relação a z. Com isso eu obtenho os dois planos. Vou de novo então aqui evidenciar os objetos iniciais, que é o paraboloide e a esfera, certo? E vou mostrar que se eu pedisse para exibir z igual a menos 4 e z igual a 1, ele ia montar dois planos. Eu percebo que a intersecção é acima do plano XY. Não é isso que eu consigo perceber aqui? Eu penso que aqui que está a intersecção dos objetos e isso está acima do eixo do plano XY, certo? Então eu pedi para ele fazer assim. Só coloquei essa expressão aqui. Elemento do que está na linha 6, por isso $6, na posição 2. Porque desses dois valores, esse é o que teria o Z acima. Ok? Bom, feito isso, ele faz Z igual a 1 e eu clico aqui na bolinha e ele cria o elemento que é este plano. Certo? Veja, agora se eu clicar na bolinha de novo, ele evidencia. Então está ali o plano da intersecção dos dois objetos. E agora eu vou pedir para o programa, não quero sofrer muito, tá? Calcular para mim qual é a intersecção cônica. Eu vou clicar aqui duas vezes, vou fazer de novo, intersecção cônica. E mostrar que eu usei o comando plano e quádrica, tá? Plano e quádrica. Tá legal? Vou dar um ESC aqui, vou clicar aqui. Desculpa, dando Ctrl Z. Para voltar. Vai dar tudo certinho, tá aqui, ó. Então a intersecção cônica ele me dá, através do plano que eu calculei ali com aqueles passos, a circunferência, que intuitivamente a gente estava ali desconfiado, não falamos ainda a palavra, mas é isso que nós temos. Eu vou omitir os dois objetos e mostrar que o que nós teríamos então é uma circunferência. Essa equação é a equação vetorial, né? Algo como a equação vetorial da circunferência no espaço. Então ele está mostrando aqui um plano, uma circunferência perpendicular ao eixo Z e está me dando aqui, através de coordenadas polares, a percepção dessa circunferência. Mas vai ser útil para a gente, para comparar com o que a gente faz no caderno, né, que está acostumado na escola, ver que essa aproximação decimal aqui, ela não é muito agradável.
Quanto é esse raio? Para quem conhece bem de parametrização, veria isso, né? Que o raio estaria aqui. Parametrização da circunferência, por aí vai. Então vamos propor e seguir de outra forma. Eu vou pegar lá na expressão B, substituir o Z pelo 1, que é o que eu encontrei aqui. E aí eu vejo, ó, né, bem evidentemente, que o que eu tenho é a equação de uma circunferência. E é importante, então, que eu descubra o raio. E aí eu continuo. Eu peço aqui o raio do que está na linha 9. E eu tenho, então, que é a raiz quadrada de 3. Bem, seguindo com isso, já já a gente vai ver por que é tão importante. Quem está habituado a fazer no caderno, faria isso com carinho. Faria isso com carinho, não, Pedro? Entenderia agora que eu precisava encontrar a equação da intersecção para encontrar o raio e aí poder reescrever como funções, né? F de x, y igual a z. Então eu peguei lá o elemento que eu resolvi, lá na linha 3, quem estava lá na linha 3, vamos olhar de novo. Quem estava lá na linha 3 era a raiz positiva e a raiz negativa, e eu pedi aqui o que está na primeira posição, o elemento da lista que sai lá na linha 3, na primeira posição, que é a raiz positiva. E agora, em questão de pensar qual seria a função, ou tentar expressar graficamente a função, eu paro nesse passo aqui. Tá legal? Existe um comando que só entra na janela da álgebra que me permitiu calcular isso. Vamos esconder aqui a circunferência. Esse comando está nessa superfície que eu estou trabalhando aqui, ó. Veja a sua sintaxe, vamos esconder isso. A sua sintaxe é então um comando que está todo descrito aqui. Certo? Veja que eu chego a SQRT e troco o x e o y por u e v, porque este comando, função, expressão, vou aumentar bem a janela aqui, um pouquinho de paciência. Este comando, expressão, variável 1 e variável 2, não trabalha bem com o x e o y, tá legal? Aí você escreve qual é a expressão, a variável 1, valor inicial, valor final. Qual é a variável 2, valor inicial e valor final. Bem, o que eu usei para escrever? A gente vai poder, vamos colocar isso aqui para não atrapalhar e vamos tentar ir marcando. A expressão está aqui, né? SQRT. Menos u ao quadrado, menos v ao quadrado. Veja que o u e o v variam de menos raiz de 3 a raiz de 3. Menos raiz de 3, menos raiz de 3 e raiz de 3. Essa variação é porque eu estou pensando no raio da circunferência que eu obtive. Ok? Bem, peraí, deixa eu apagar tudo, mandar aqui para o mouse e cancelar. E aí eu teria algo como a representação de parte daquilo que seria a esfera. Eu não gosto muito do resultado, mas a gente consegue ver aqui. Então, a relação... Ô, lixo, espera aí, gente. Fica bravo? Não, a gente vai mudar isso aqui, ó. Então, estaria aqui a expressão, onde eu conseguiria ver sua representação gráfica. Eu esperava uma parte de uma esfera, né? Você pensaria. Mas é preciso tomar cuidado aqui. A gente vai poder observar aqui, ó, que algo como próximo de 173, né, a raiz quadrada de 3, está aqui, ó, próximo de 2. Ele consegue, mas só que isso avança. E aí eu passo daquela circunferência que é a intersecção, né? Passo um pouquinho ali, ó. Vamos fazer assim que talvez volte. Por quê? Porque os pontos x e y variam de menos raiz de 3 a raiz de 3, né? Os valores de x e de y.
Então passa um pouquinho aqui. Mas já é possível, se a gente olhar para essa minha estratégia, eu vou descer um pouquinho aqui, vou pegar o elemento da linha 4, que está na posição 1, ver que está escrito função de z, e eu, a partir disso, vou aqui embaixo encontrar a função g. Como é que eu escrevi? Usando aquele mesmo comando, função, e aqui, só percebendo que era u mais v, vamos marcar um pouquinho aqui, eu acho, né? Pensando, era u mais v, u mais v, u ao quadrado mais v ao quadrado sobre 3, e a mesma variação, no caso aqui desse paraboloide, para o raio da circunferência que nós encontramos, né? Então é de menos raiz de 3 até a raiz de 3, tanto para u quanto para v, certo? Peço desculpa se alguns outros sons aparecerem, mas isso eu estou trabalhando num lugar um pouco inadequado, mas gostaria de compartilhar mesmo assim essa produção e depois tentar arrumar melhor esse vídeo. Vamos lá. Bem, o que eu fiz? Eu marquei agora, vamos de novo, agora, só evidenciar que eu marquei, vou desmarcar a parte do paraboloide, olha lá, ó, como colocado aqui. Não aparece todos os detalhes, né? A gente tem que ver ali a função de várias variáveis e ver a variação das variáveis, u e v. Mas olhando daqui de cima, a gente tem algo como a mesma resposta, uma perspectiva superior. Então, algo aqui, ele também teria pontos x e y lá no plano, e acabaria produzindo essa parte acima dessa circunferência ali, né? Concorda? Bom, mas isso aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fechar aqui, já está um pouco próximo do que nós vemos aqui, vocês concordam? Ó, a gente pode observar que isso está pouco próximo disso. Mas, apesar da minha ideia ser um pouco parecida, ela ainda está distante. Vamos abrir as janelas de novo. Ainda está distante, né? Então, vai ser útil o uso dessas funções na hora de calcular o volume. Mas eu acho que é possível que representemos um pouco melhor essas superfícies aqui. Vamos fechar a janela de cálculo por enquanto. Vou omitir essas duas superfícies geradas por essas funções de várias variáveis aqui, a E e a H, a E e a G, tá? E vou fazer o seguinte, como que eu poderia representar isso através do comando superfície? Eu peguei e trabalhei assim. Eu parametrizei, peguei aqui o comando curva, vou limpar para a gente ver qual é o comando que eu estou falando. Curva, expressão, declara variável, valor inicial, ó. Vou fazer assim. Aqui, ó. Expressão, aí declara variável, não pode ser x, nem y, nem z, e qual o valor inicial e qual o valor final, certo? Ora, eu faço isso para criar uma curva. Pensei num arco de circunferência que poderia estar contido naquela esfera, seria a sua circunferência máxima, certo? Vamos pensar naquela esfera de novo, vamos apresentar ela aqui e vamos colocar esse arco de circunferência. Legal? Olha lá. Esse arco de circunferência pretinho aqui, ele é uma circunferência que passaria pelo diâmetro, né? É a circunferência máxima, não é pelo diâmetro. Me desculpa falar tanta bobagem, gente. Mas tanta informação que às vezes a gente também fala bobagem, tá? Então esse arco de circunferência, gerado pelo comando curva, ele é da circunferência máxima dessa esfera, raio 2, e eu quero que fique no plano XZ.
Então, por isso, coloco y igual a 0. A primeira expressão ali é 2 cosseno de t. E a segunda expressão, essa seria a equação paramétrica da circunferência. Certo? Então, aqui está o raio, 2 seno de t. Isso, a gente lembra, vamos colocar aqui, é importante encontrar o ângulo, né? Neste caso aqui, eu tentei olhar, vamos cancelar aqui. Qual seria o ângulo que eu teria nessa vista superior daqui, ó, se eu tivesse que trabalhar? A gente poderia construir. Seria o ângulo entre o ponto que está sobre o eixo x, e seria então raiz de 3, 0 e 0. O vértice seria 0, 0, 0, e esse segundo ponto aqui seria raiz de 3, terceiro ponto, perdão, raiz de 3, 0 e z igual a 1, né? Que a gente já sabe lá que é o lugar, né, que nós temos através do plano da intersecção que a gente encontrou no começo. Fazendo isso, eu esqueci de deixar anotado, eu encontrei que a variação do ângulo era de π sobre 6 até π sobre 2, algo que eu acredito seria um pouco mais óbvio, né? Uma vista superior. Mas aí eu produzi então aqui o arco de circunferência que vai me ajudar a produzir a superfície superior aqui de toda essa região. Tá legal? Feito isso, eu venho para este comando aqui, ó, que gera esta superfície. Esse comando é relativamente simples, é muito prático, porque eu só preciso, né, vamos apagar aqui para mostrar. Eu uso o comando superfície, onde eu uso uma curva, o ângulo e a reta. Ora, o que foi que eu fiz? A curva eu já tinha criado, era a curva F. Eu queria que desse a volta completa, então o ângulo é 2π, e em torno do eixo Z. Então, facilmente eu obtive essa superfície superior aqui, a partir dessa curva. E sem ultrapassar a circunferência, que seria a intersecção. Legal? Bem, depois eu fui parametrizar, pensando, né, naquelas funções, e aqui é importante lembrar, eu sempre estive olhando aqui, ó, na janela da álgebra, para pensar nessas expressões, né, quando eu fui parametrizar. Tá? A parametrização depende um pouquinho de como a pessoa entende aí o uso desses comandos e o que trabalha no seu modo de lidar com a matemática da escola, matemática do matemático. Tá bom? Nossa, tem um passarinho feliz aqui. Bem, qual seria essa segunda? Eu pensei de novo, algo, vou voltar aqui, ó, algo como que eu tinha aqui, né? Eu tinha esse arco e aí esse outro arco contido no plano XZ eu preferi fazer. Ora, então, qual seria a parametrização desse paraboloide? É fazer um arco de parábola contido nesse plano. Por isso, faço a mesma coisa, uso o comando com 3 expressões, t para x, 0 para y, e t ao quadrado sobre 3 para z. A variável vira t, e isso vai variar de 0 até a raiz de 3, que é o raio daquela circunferência. Veja, eu obtive então aqui uma curva, ó, que estaria contida, vamos subir um pouquinho, naquele paraboloide. Veja, ó, que bacana. Aquele paraboloide, mas é só o arco da parábola, que se girar em torno do eixo Z, vai produzir o paraboloide. Mas em vez de produzir o paraboloide infinito, aqui, para Z variando até o infinito, ele vai produzir para a gente só uma parte. Daí vem uma outra vantagem. Eu venho e uso de novo aquele comando superfície, que gira uma curva. Olha que bacana. Eu acho que agora, se eu tirar a curva de baixo, a curva de cima, e tirar a circunferência, e fechar aqui, a gente pode comparar, com a imagem B. Então a gente teria aqui
penso eu, algo bastante similar, não é, gente? Veja, o que eu tenho aqui, perdão, estou fazendo com o mouse livre, por isso esse lixo, mas acho que já ajuda. A gente consegue vislumbrar aqui, certo? Então, aqui está um pouco da dica. Vamos aumentar, vamos abrir de novo as janelas para nos ajudar a lidar, para representar a superfície. Eu acho que ajuda, caso a pessoa se interesse, deixar aparecendo, evidenciando as curvas que geraram e a circunferência de intersecção. Então tá aqui. Das duas esferas, vou pedir para a gente, não, das duas esferas não, das duas superfícies, que é uma esfera e um paraboloide, nós conseguimos ficar com a região que definitivamente nos interessa, certo? Bem, vamos agora pensar no volume. Vamos voltar. Eu aproveitei, ó. Eu tenho aqui a função de z, e aí pensei em trabalhar com a integração do tripla na forma da substituição de variáveis por coordenadas esféricas ou cilíndricas. Eu creio que seja eu usei este site aqui, esse material, tá? Depois, se alguém quiser, para me ajudar a lembrar como é que eu podia fazer a substituição. Não, é coordenadas cilíndricas, né? Então eu fiz o trabalho me inspirando aqui na substituição das coordenadas cilíndricas para calcular o volume. Volto à janela da CAS e vamos lá. Bem, eu teria que substituir esse menos xy, menos x quadrado menos y quadrado por menos r ao quadrado. Então eu venho aqui e uso o comando. Eu quero só o lado direito dessa equação. Vamos marcar aqui de novo. Agora eu quero só o lado direito. Perdão, estou ficando prático. Eu quero só o lado direito de quem? Daquilo que está lá na linha 11. Na linha 11 está aqui, certo? Então ele está aqui. O lado direito é isso. Ora, eu quero o lado direito de substituir na linha 11, aí eu faço uma lista. Eu quero uma lista onde substitua menos x quadrado e menos y quadrado, respectivamente por menos r quadrado e zero. E aí eu tenho uma expressão muito próxima do que eu estou habituado a conseguir manualmente no meu trabalho da escola. Então eu já encontrei a primeira, certo? Então, voltando aqui na janela da álgebra, eu pego de novo o elemento que está na linha 4, na posição 1, e tenho aqui a função de z. Para fazer a substituição das variáveis na forma das coordenadas cilíndricas, eu pensei em reescrever, então pedi para fatorar o $13 aqui, e para ficar dessa mesma forma, acho que nem precisava, se a gente fizesse essa substituição direta aqui na linha 13 seria possível, mas eu fiz a mesma coisa, eu pego aqui, ó, o lado direito do que está na linha 14. O que está na linha 14? Aqui. Tudo isso. O lado direito é isso aqui. Peço para substituir o x ao quadrado e o y ao quadrado, respectivamente por r ao quadrado e por zero. Certo? Obtenho a outra função, r ao quadrado sobre 3. Bem, aqui a gente vai ver que eu fiz a representação próximo do que eu faço no caderno. A integral tripla seria, então, o volume, seria a integral da integral da integral, perdão, tá? Onde aqui eu vou usar que comando? Gente, eu vou aqui embaixo, só para improvisar. Eu usei o comando integral, função, variável, valor inicial e valor final. Tá? O grande segredo aqui é perceber que você só precisa escrever a variável, não precisa colocar lá o dz, o dy, o dx, não.
Aqui nas funções fica um pouco mais delicado, que a gente precisa copiar, não dá para usar o dólar. Então eu trabalhei aqui, ali naquela linha, vou limpar, vou voltar na linha que eu estou falando. Então olha aqui, trabalhei com a integral da integral da integral, fazendo. A primeira função é R, a variável é Z, variando. Como é que eu cheguei a esse R quadrado mais sobre 3? Nesse lugar aqui eu fiz hashtag 15. Por que isso? Porque essa seria a curva inferior, né? Ou a função inferior. Quando a gente fez a substituição aqui, seria essa parte marrom, rosa, não sei, eu sou meio bobo para as cores, perdão. Aqui também eu uso hashtag, aqui eu uso hashtag, tudo copiando lá, né, da linha 10, você poderia, ou simplesmente escrever lendo, né, gente, você também poderia fazer isso. Mas aqui eu peço para ele fazer uma avaliação, ó, eu pedi para aproveitar a área, para ele não exibir as linhas, deixa eu mexer, não, a linha de comando nem a barra de ferramenta. Então quando eu estou aqui na janela da álgebra, veja, eu abri a configuração, vou abrir a janela de novo. Nessa linha aqui, não adianta pedir o cálculo todo de uma vez, né? Mas ele ajudou usando nessa linha, usando esta avaliação, que, que mantém a entrada, ele dá como saída algo muito próximo de uma escrita que a gente chama de LaTeX, né? Então eu teria ali a função, peraí, olha lá, r ao quadrado sobre 3 até a raiz quadrada de menos r ao quadrado mais 4 de r dz. Depois eu vou fazer a integral de 0 a raiz de 3, que é essa variação do raio da circunferência projetada no plano xy. E aí eu quero considerar toda a região, que vai se dar pela integral de 0 a 2π. Porque nós estamos trabalhando, então, com coordenadas cilíndricas e por isso conseguimos obter a superfície bem representada aqui, como a gente pode ver. Eu vou do layout, tirar a barra de ferramenta de novo, fechar as configurações. Está ficando enorme, mas é relativamente complexo. Achei que fazer essa explicação também ajuda a entender o arquivo. Então, aqui teria, então, uma representação com o software bem parecida, né? Bem próximo do que a gente é capaz de obter com a lógica que a gente já aprende ali na escola, nas disciplinas de cálculo de várias variáveis, concorda? Bem, feito isso, para fazer o cálculo do volume, é melhor fazer por parte. Então, ó, eu pego a primeira parte da integral, calculo. Aqui eu já consigo usar o comando $15, $12, bebendo lá na linha, né? Quem está na linha 12? Quem está na linha 15? São as funções que z varia, né? R ao quadrado sobre 3, inicia e varia até a raiz quadrada de menos r ao quadrado mais 4. Faço essa integral, obtenho essa expressão em função de r. Peço a integral do que está na linha 17, então agora a função vai ser essa. Para fazer o cálculo, pedindo o cálculo simbólico mesmo, ele consegue usar essa chance aqui, que é o $17. Então, $17, a variável será R, e vai de 0 até $10. Quem é $10? $10 é o raio, é aquele raiz de 3. Certo? Feito isso, eu tenho essa expressão, 19 sobre 12. Essa será a segunda função que agora vai definitivamente nos dar o volume, concordam? É a integral do que está em $18 na variável θ de 0 até 2π. Então, o volume dessa região, que a gente está vendo aqui toda, se encontra representado aqui, numericamente, de alguma forma, como igual a 19 sobre 6π. Unidades cúbicas, obviamente. Eu espero que isso ajude, que isso interesse e que mostre uma coisa que eu tenho insistido e pensado que é bastante útil,
de usar um pouco a janela CAD para me ajudar a superar alguns dos limites, alguns dos funcionamentos da janela da álgebra e me permitir fazer representações geométricas com mais carinho, com mais cuidado sobre intersecções, sobre valores numéricos, que o decimal sempre é problemático, e também me ajuda a fazer representações algébricas mais interessantes e mais próximas do que nos interessava. Aquele abraço e até mais. Qualquer dúvida é só nos procurar.